Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje então é o de leituras, né? As últimas leituras que eu realizei no mês de maio. Então, como vocês sabem, é um vídeo um pouco mais rápido, onde eu vou fazer comentários gerais, né? Algumas coisas sobre os livros que eu li, porque muito provavelmente muitos deles acabam aparecendo aqui no canal com um vídeo só de cada obra. Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição. E quando você compra os livros ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. Muito bem, então o primeiro aqui, eu li essa edição aqui, que tem 3 obras do Kafka, muito interessante. Eu tinha umas outras 2 edições do Metamorfose, realmente essa edição aqui eu achei mais interessante, realmente uma delas estava com adaptação, aqui não. Li o processo, realmente o processo é bem interessante, tem muita discussão a ser feita. Eu espero, quando eu terminei de ler aqui, eu comecei a ter algumas ideias de um roteiro. É muito provável que eu faça, digamos assim, um especial desse autor, né? Trazendo mais algumas obras dele. Eu estou pensando em algumas ideias, tem mais algumas coisas que eu quero ler sobre ele. E aí eu vou construir e trazer aqui para você, esse é o plano. E essa edição aqui eu gostei bastante, tem esse tamanho aqui menor, eu acho mais interessante para ler também. Mas enfim, é muito bacana aqui, também tem algumas notas de rodapé, então é uma edição que eu gostei. O próximo aqui, O Príncipe, eu não vou me alongar aqui, é um livro clássico. Como comentei, eu não tinha achado minha outra edição, que eu tinha lido assim, acho que mais de 10 anos atrás. Então eu reli aqui, agora está lido, grifado. Provavelmente vou trazer algum material mais à frente sobre esse autor aqui. O próximo aqui, Ideia de uma Sociedade Cristã. Esse aqui muito interessante, eu até comentei na votação do livro escolhido, eu não sei ainda qual que foi escolhido, mas esse aqui eu gostaria de trazer para o canal também, num futuro próximo. É bem interessante, ele fala algumas ideias gerais de como pensar numa sociedade. Tem muitos caminhos que a gente poderia seguir para analisar. É um livro relativamente fácil de ler, tem a proposta dele, tem algumas polêmicas envolvidas, porque nessa edição você tem um texto, porque o livro em si é pequeno, tem umas 60, 80 páginas, mas tem um texto de apoio na introdução que é bem interessante, complementa, valeu a pena a leitura, e no final o autor ele responde alguns outros jornalistas, outras pessoas que fizeram cartas no jornal, alguma coisa do tipo. Então cada capítulo é uma informação, então a gente consegue extrair informações interessantes que complementam o livro do que ele discute. Enfim, basicamente é isso, ele vai discutir, digamos, as vantagens de se pensar de uma forma teórica de uma sociedade onde teria maior pessoas tendo a religião cristã, enfim, vantagens, desvantagens, ou possíveis caminhos teóricos, e poderiam chegar a alguns caminhos práticos para daí sim a gente pensar em alguma coisa. Eu acho que converso com a mesma situação de outros autores, com outras discussões de como seria uma sociedade ideal, enfim, vários caminhos aqui para a gente discutir. Espero conseguir trazer no futuro próximo aqui este livro. O próximo livro aqui, Senhora do Império, é o volume 3 dessa coleção aqui. Eu gostei bastante. No final, eu achei que o autor gastou um pouco de página, digo assim, 50, 80, 100 páginas, assim, falando de alguns personagens que eu acho que ele poderia ter gastado melhor no final, com algumas outras situações, mas foi um final assim interessante, foi um final bom. Eu senti que acho que poderia ser, eu entendi a ideia dele, acho que ele poderia se alongar um pouco mais, mas enfim, estava ficando já com quase 700 páginas, né? Então ele falou, não vou poder escrever mais aqui. Por isso que eu comentei que ele poderia tirar alguma coisa de outras passagens. Mas também não foi, digo errado, foi interessante, ele não ficou enrolando. Realmente ele trabalhou um pouco mais alguns outros personagens. O que eu estou comentando do final, porque eu senti que, não sei se vocês já leram, eu não tenho mais aqui essas edições, porque eu acabei trocando, mas foi livros que eu gostei de ler também, que é os 4 livros do Eragon, né, aquele do dragão lá, que cada capa é uma cor de dragão. Eu achei que o autor realmente, acho que ele enrolou muito, não ficou nessa ideia de complementar a parte. Ele buscou complementar, mas acho que acabou enrolando demais. E eu não gostei muito do final. Eu acho que o erro que ele teve na ideia do final, eu entendi, não foi assim uma novidade, eu já vi isso em alguns outros livros, mas acho que ele poderia ter trabalhado um pouco melhor, e aconteceu a mesma coisa com os finais de uma outra coleção, que é o Crônicas do Mundo Emerso, Guerras do Mundo Emerso, se não me engano é Contos do Mundo Emerso. São 3 coleções com 3 livros, é o mesmo mundo. Eu acho que é até a sequência da mesma personagem, ou é filha, alguma coisa do tipo, eu não lembro. Mas eu sei que esses 9 livros eu gostei bastante, só que teve essa dificuldade, né? Ele traçou um inimigo ali
para a heroína, muito forte, e aí quando ele foi tentar resolver, ele teve alguns problemas depois, acho que faltou um pouco essa ideia. Mas enfim, comentários gerais, não sei se você conhece essas obras, já faz um bom tempo que lançou elas e tal. Mas enfim, gostei aqui também, recomendaria, principalmente o 1 e o 2, realmente foram muito bons. Os dois próximos são de teoria, os últimos livros que eu trouxe aqui seriam classificados um pouco mais assim à direita, ou a ideia conservadora, estava faltando trazer um pouco itens do outro lado. Então aqui eu tenho esses dois, que é os Novos Domínios da História e Domínios da História. Esse aqui é o primeiro, esse aqui lançou um pouco depois. Então o que acontece aqui? Ele faz uma discussão teórica de várias maneiras de você abordar a história. Então, economia, política, microhistória, documentos, história oral, assim, cada capítulo é um tema. Então tem várias coisas para discutir, coisas que eu gostei, que eu não gostei. Por que eu estou dizendo que é um pouco mais marxista? Porque me deu a impressão que em muitos capítulos o caminho mais natural ou a ferramenta que eles consideram mais adequada seria você escrever com uma vertente que se aproxima do marxismo. Eles citam também o Bourdieu, o Michel Foucault, o Certeau, que se aproximam nessa discussão num sentido mais geral, enfim. Claro que como eu estou citando um item teórico, de metodologia, existem muitos caminhos para discutir, a gente poderia se alongar assim, realmente deixando o vídeo muito longo, viraria uma aula e todos os itens, mas eu gostei, teve bastante itens para grifar, no sentido que teve alguns pedaços, falei, legal, isso aqui eu poderia usar numa introdução, teve alguns parágrafos que são bons para a gente colocar de contexto o método, eu vou usar esse método dessa maneira, e dava para colocar. E neste primeiro foi bem geral, então eu não tive muita coisa para grifar, foi interessante para a introdução, eu grifei menos. Esse segundo, os Novos Domínios, realmente foi bem mais prático, eu grifei muito mais parágrafos. Se eu fosse usar essa metodologia numa pesquisa, eu teria mais itens para colocar no meu trabalho. Olha, então eu peguei esses documentos, vou escrever dessa maneira, desse jeito, porque por causa desse referencial teórico aqui, aí eu utilizaria esse livro. Claro que eles avisaram aqui que são livros, capítulos de introdução, para te dar uma ideia, não são itens aprofundados. Quando eu comprei, eu esperava assim que fosse um pouco mais aprofundado. Teve alguns que eu gostei mais, então, por exemplo... Enfim, então como eles comentaram aqui atrás, que são um item... uma exposição sintética, né, das áreas relevantes, um mapeamento legal, você tem todo o caminho aqui. Então, por exemplo, memória, tempo, história política, teoria, movimentos sociais, história militar, cultura, antropologia. O que eu gostei mais aqui o vermelho, Novos Domínios, que é aqui o capítulo 9, História Oral, foi o que eu mais grifei aspectos. Ele trouxe realmente uma discussão bem interessante e... Quando eu estava lendo, eu resolvi, por isso que eu selecionei aqui, já estão lidos, eu vou mostrar rapidamente aqui. Então, por exemplo, teve esse aqui, Textos Fundamentais, Biblioteca de Gestão, Daniel Goleman. E aqui eu vou abrir um capítulo, só para vocês. Eu achei esse livro nas minhas pesquisas de biografia, Líderes e Estratégias. Então aqui você tem o título, você tem por que ler, visão geral e uns resuminhos. Então 2, 3 páginas do que está dentro, bem do jeito de livro de administração, que é mais direto. Então eu gostei, eu acabei descobrindo esse livro em pesquisa de biografia, aí eu comprei e falei, nossa, e realmente... tem vários outros títulos dessa coleção aqui com várias outras áreas, e aí eu comprei esse aqui de gestão e eu usei para algumas pesquisas e eu achei livros que me ajudaram, então ganhei tempo. Então eu estou citando esse aqui para demonstrar, né, como os livros de metodologia podem conversar entre si. Eu vou mostrar mais dois aqui e eu pretendo trazer, ampliando a playlist de como estudar com livros, mais livros de metodologia. O próximo aqui que eu usei no meu mestrado, Estudo de Caso, do Robertinho aqui. Esse aqui, não sei se está esgotado ainda, mas quando eu comprei só tinha um lá no sebo. Foi bem difícil de encontrar. Eu pretendo trazer um vídeo que eu acho que vai colaborar bastante, que muitas pessoas citam esse livro, mas é muito difícil de encontrar. Então, se eu fizer um fichamento e um vídeo, eu acho que vai ajudar bastante. Está nos meus planos. O estudo de caso, então, você pode usar para várias áreas de pesquisa, é um caminho assim amplo que a gente pode discutir, então é bem interessante, espero trazer no futuro próximo aqui no canal. E o outro livro que eu lembrei, pensando assim que seria a mesma proposta, mas de áreas
diferentes. Este aqui, né, da Vergara, Método de Pesquisa e Administração. Esse aqui é bem o típico livro de administração, ele tem menos reflexão teórica, então ele já, por exemplo, aqui, ó, metodologia reflexiva. Então ele tem menos parágrafos, né, até a letra é maior, aí já começa com as características, como utilizar, ó, tem gráficos, então é um pouco mais prático, tem vantagens e desvantagens, nada como você ler os livros de teoria e tentar colocar na prática e pegar o seu objeto de estudo e colocar no método e começar a escrever, ir lá, fazer os dados, aplicar um questionário, depois escrever, que realmente você começa realmente a entender como funciona a metodologia, né? Foi a experiência que eu tive. Então aqui tem como você utiliza, né? E cada capítulo tem um pouco de teoria, tem os artigos e alguns livros no final. Então é bem interessante, me ajudou em algumas coisas, né? E o último livro aqui, Como Educar a Sua Mente, acho que eu já tinha mostrado há um tempo atrás, conversa bastante do Como Ler Livros, do Morten Adler. Então, como eu comentei no início, não vou me alongar, que não é a proposta do vídeo, mas basicamente o que ela faz aqui? Ela começa a primeira parte do livro discutindo por que é importante ler, como ler, técnicas, essa ideia do livro clássico, da leitura, da compreensão, do porquê ler, do porquê estudar, algumas reflexões que ela teve também. E a segunda etapa, ela coloca que é a história das pessoas, autobiografia, narrativa, história, poetas, e ela faz, e é interessante, um segmento de teoria e discussão, bem leve, assim, fácil de entender, buscando bem a proposta assim, de, não digo ser um livro didático, mas fica entre o meio termo em ser um livro didático, talvez muito simples ou com uma outra proposta, mas não fica tão aprofundado, então é bem interessante, com dicas e passos. E no final do capítulo ela coloca uma lista de livros que você pode ler e tentar aplicar as técnicas ou caminhos, sugestões que ela está discutindo. Então foi uma leitura, mesmo sendo extenso, foi uma leitura bem rápida, e também várias das páginas são resumos de uma folha, 2 folhas, dos livros, explicando por que o livro é importante, né, da lista de livros. Acredito que seja isso a apresentação dos livros hoje. Se você chegou até aqui, então, muito obrigado. Se você já gostou de um dos livros que eu apresentei, tem os links na descrição, como eu comentei. Apoie-se, o meu site também. Faça comentários se você já leu algum desses livros, quer que eu passe na frente algum, enfim, alguma coisa do que eu comentei, tantos livros, de metodologia científica também. Se você já está estudando, fez algum artigo, alguma coisa do tipo, para que a gente possa conversar. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.